Boa noite a todos, que alegria estar aqui com vocês. Sempre quando a gente volta aqui no CR é uma alegria, um privilégio. Meu nome é Ronan, sou filho amado de Deus. Tudo bem? Em lutas e em vitórias, como áreas como autossuficiência, o orgulho, a indiferença. E a gente tem uma lista longa na qual sujeitamos a nossa vida à palavra de Deus e a direção dele para a nossa vida e seguimos nessa jornada de restauração. Filipenses capítulo 1, verso 8 diz: aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Quem começou vai terminar. Você acredita nisso? Que Deus vai terminar o que Ele começou na sua vida? Amém? Então, nós cremos nisso e por isso que a gente segue nessa jornada de restauração. E você está aqui, parabéns pela tua decisão de caminhar nessa direção que Deus tem para a sua vida. Eu quero compartilhar algo da parte de Deus para você. Eu tenho certeza que você não chegou aqui em vão. Alguém vai assistir também, talvez gravado. Eu tenho certeza que esse vídeo não chegou a você de uma maneira aleatória. Talvez você não tinha planejado como você acha que Deus planejou, mas Ele planejou. Talvez para você foi uma tentativa a mais, uma terça-feira a mais. Ou talvez você está vindo no programa, está fazendo a jornada e você está comprometido. Então você, mais uma terça-feira, faz parte do processo. Mas hoje pode ser um dia que pode dividir uma etapa, um período fundamental que Deus quer fazer na sua vida. Se você crer, se você tiver o coração aberto, se você estiver disposto a hoje ser um dia marcante. Quantos querem que hoje seja um dia marcante, não simplesmente mais uma terça-feira? Amém? Eu quero compartilhar algo com vocês com o tema Fechando Portas. Nós estamos numa jornada, e a jornada de restauração, ela tem passos, vocês estão caminhando nesses passos. Muitos, talvez você que não está na jornada dando os passos, mas está aqui hoje visitando, conhecendo, ou talvez tenha vindo aos encontrões, aqui nas terças-feiras. Existe uma jornada de restauração, e dentro dessa jornada existem vários elementos de Deus na nossa vida para que possamos viver a plenitude daquilo que Ele quer para nós. Você sabia que Deus quer para você uma vida plena? Olha lá, está aqui, João capítulo 10, verso 10, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Meu irmão, entenda o seguinte: o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, que é a obra redentora de Deus manifestada em Cristo, tem alvos para você, tem um propósito, tem uma consumação em todas as áreas da sua vida. Deus quer afetar o seu corpo, a sua alma, o seu espírito. Deus quer que você seja pleno, sim, numa vida nessa terra, na vida material. Deus quer que você seja pleno nos relacionamentos. Deus quer que você constitua família, tenha plenitude na área relacional, que você seja feliz nessa área. Deus quer que você tenha saúde emocional, que você seja alguém satisfeito nele, mas que transborde alegria, paz, alegria, bondade, amor, amabilidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, que é o fruto do Espírito Santo. Deus quer que você tenha uma vida plena. Em Colossenses diz que Cristo nos dá acesso a essa plenitude. Agora, nessa jornada de conhecer Jesus, conhecer a sua palavra, entender quem você é nele, arrependimento, confissão, restauração, obra redentora da cruz, justificação, existem muitas coisas acontecendo. Alguns pontos, eles são fundamentais para que as coisas não fiquem como incompletas, ou que tudo aquilo que foi construído possa ir por água abaixo. Existe uma expressão em Pedro que ela é bem polêmica, mas eu quero só pegar o provérbio que Pedro utiliza. Aquele que volta como o cachorro que come seu próprio vômito, aquele que volta às obras anteriores. Sabe, Deus tem te conduzido numa caminhada, talvez você tenha dado passos e tenha avançado. Talvez você está sentindo uma confiança, uma gratidão em Deus de que você tem melhorado na sua caminhada. Quem pode dizer desde que conheceu Jesus está um pouquinho melhor? Levanta a mão aqui. Seria tão triste voltar ao zero, né? Ou até pior, como diz a Bíblia. E existem algumas coisas que são importantes a gente entender. E uma delas é isso que eu vou compartilhar aqui com vocês. É necessário fechar as portas. Do que se trata? O que é isso? Porta tem um símbolo muito importante. Porta representa ou é lugar de acesso. Porta é lugar de acesso. Quando a gente diz, olha, as portas estão abertas, você está querendo dizer, olha, vai fundo.
Vai fundo porque você tem caminho liberado. Se as portas estão abertas é porque tem acesso, mas porta também representa segurança. Eu não sei os homens aqui, mas eu sou daquela raça de homens, porque tem uma raça de homens, né? Tem uma raça de homens meio esquecidos, assim. Tem alguém aqui comigo? Só para me acompanhar, para não ficar sozinho? Que esquece, assim, esquece. Algumas coisas, assim, óbvias, assim. Coisa do dia a dia, esquece fogo ligado, às vezes. Eu já deixei fogo ligado. Tem alguém que já deixou fogo ligado aqui? De repente, 1 hora depois, a Mayara chega na cozinha e está lá. Ronan do céu! O fogo. Eu falei, ai meu Deus. Agora há pouco, a Mayara acabou de puxar minha orelha, porque ela conseguiu fazer a Cel dormir. E a gente tem 2 portas no corredor, até a porta do quartinho dela. E fechar aquelas 2 portas faz com que iniba o barulho, para que ela possa descansar e não atrapalhar. E eu deixei uma porta aberta. Acabei de deixar uma porta aberta, antes de vir para cá. A Mayara chegou assim pertinho assim de mim. Antes eu estava me vestindo para vir para cá. Ela falou, Rona, você deixou a porta aberta. De novo. Porque ela vive pedindo para mim. Porque porta é lugar de acesso, mas porta também é lugar de proteção, lugar de segurança. Eu sou tão esquecido que eu já aprontei várias. Eu já deixei chave do carro na porta do carro. De chegar assim no carro. Opa! Meio caminho andado, a chave já estava na porta. Estava lá. Glória a Deus, o anjo que me acompanha é muito bom. Vocês não têm noção. Tem um anjo que não pode ser, porque eu já fiz cada uma. Acordar à noite e tomar água. De repente sei lá, está um ambiente meio estranho assim. Vai dar uma olhada, a porta da casa aberta. Comum, isso eu já fiz mais de uma vez, mas acho que a que eu bati, assim, realmente foi que eu ganhei um prêmio, foi depois de uma viagem de férias, acho que 1 semana fora de casa, lá em Florianópolis. A gente chega com as malas e de repente eu vou pegar a chave, cadê a chave? Procurando a chave para abrir a porta da casa e nada, quando de repente a Mara faz assim, ó, tchic, tchic. A porta da casa aberta por 1 semana e a gente viajando. Ai, Rona. Porta representa a proteção daquilo que precisa ser guardado. Todo cofre tem um lugar de acesso. Todo cofre tem uma porta. Toda casa tem um lugar de acesso, e essas portas, ou mais de um lugar de acesso, e essas portas precisam ser guardadas e protegidas. Quando as portas são vulneráveis ou estão abertas, o que está dentro da casa está em situação de vulnerabilidade e de acesso. Quantos estão me acompanhando aqui, amém? Na vida espiritual, emocional, existem portas de acesso. A nossa vida tem portas de acesso, mas existem basicamente 3 portas de acesso, que eu creio que Deus quer te conduzir hoje a você prestar atenção, para que elas sejam guardadas, seladas, protegidas, vigiadas. Irmão, entenda o que diz em Pedro. Coloca aqui para mim, por gentileza, 1 Pedro, no capítulo 5, verso 8. Olha só, sejam sóbrios e vigilantes. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Satanás, ele está aguardando um momento de vulnerabilidade, um momento de distração, para que ele possa ter acesso. Aí você diz, Rona, não, mas eu não creio nisso. Eu creio que quando eu rendo minha vida a Jesus Cristo, Jesus me guarda, me protege, tudo foi resolvido na cruz. Eu também creio nisso, nós dividimos da mesma fé, graças a Deus. Eu creio que a obra redentora de Jesus foi suficiente para nos salvar e nos livrar de todo mal. Porém, a nossa natureza, ela continua aí onde você está, na tua carne, você está aí, a tua natureza permanece aí. A diferença é que agora habita em você o Espírito Santo de Deus, que age no teu espírito e na tua consciência para elevar você ao caráter de Cristo. Mas essa velha carne habita aí. Essa velha carne habita aí. E tudo que o inimigo quer é encontrar uma brecha da tua natureza pecaminosa para que ele possa acessar novamente áreas que foram restauradas, trabalhadas, corrigidas por Deus. Ele quer encontrar lugares de vulnerabilidade. Quais são esses lugares de vulnerabilidade? A primeira porta é a porta natural. Existem
janelas que nós temos. Janelas da alma ou portas, você pode chamar assim. Mas é muito comum as pessoas chamarem de janelas. Nessa palavra eu quero que você chame de portas. Existem portas naturais, que são os nossos sentidos. Você acha que Deus te criou à toa, sensitivo como você é? Com visão, audição, olfato, paladar. Você acha que é à toa que você tem esses sentidos? Eles são de extremo valor. Eles têm um propósito para a tua vida terrena, porém eles afetam a sua vida como um todo. O que nós ouvimos e o que nós vemos, principalmente, afetam a nossa vida como um todo. Jesus, no Evangelho de Lucas, e também em outra passagem, mas vamos ler aqui o Evangelho de Lucas, ele diz o seguinte, olha só, coloca para a gente, por gentileza. Lucas, do capítulo 11, verso 3 e 4. Os olhos são a candeia do corpo. Quando os seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Olha o que Jesus está falando. Ele está dizendo que os seus olhos, ele não está falando de algo, de uma metáfora espiritual. Ele está falando de olhos mesmo, que você vê. Os seus olhos iluminam toda a sua vida. Candeia é um instrumento de iluminação, é uma luminária da região do Oriente Médio, daquela época, que era muito comum para iluminar as casas. E a candeia é uma lamparina, que era alimentada com óleo, com azeite que queimava e iluminava. E Jesus está dizendo, olha, os seus olhos são como uma candeia, iluminam a casa ou geram trevas. Os olhos têm uma função importante na nossa vida. E eu estou falando de olhos visuais mesmo, os olhos naturais. Você sabia que a maior parte das experiências traumáticas que nós temos, o impacto do trauma é proporcional ao impacto da experiência visual e sinestésica? O que é sinestésico? Que envolve algum tipo de ação corporal ou física. Por exemplo, se você é assaltado verbalmente, um furto, um roubo mesmo, que a pessoa te aborda e fala, olha, me dê o seu celular, e você, com calma, dá o celular, a pessoa pega e vai embora, o teu nível de trauma é muito menor se você estiver distraído, andando e caminhando, e alguém te aborda, te empurra, te dá um choque, começa a gritar com você, dá agora o celular, dá aqui o celular, dá aqui o celular. O impacto, talvez de perder é a mesma coisa, perder o celular, nas duas hipóteses. Mas o trauma gerado pela experiência é muito maior quando houve um impacto visual, auditivo e sinestésico. Porque o teu cérebro recebe as informações com uma outra proporção. Converse com alguém que sofreu, ou se você um dia tiver experiência, ou talvez tenha alguém aqui que sofreu uma experiência de impacto traumática, como um abuso sexual, por exemplo. Grande parte da dor que a pessoa sente, fora a invasão emocional que ela teve, de pureza, é o que ela viveu no corpo, é o que ela viu, é o cheiro que ela sentiu, ligado à experiência traumática, porque nós somos seres físicos, fisiológicos. O meu corpo, ele se comunica com a minha mente, e a minha mente, ela comunica com a minha alma, e eu sou um ser tricotômico, corpo, alma e espírito. Só que muitas vezes nós buscamos uma jornada de restauração espiritual, dando atenção aos princípios espirituais, mas mantendo janelas naturais abertas. Quem está me acompanhando aqui? Por exemplo, tem gente que não pode ouvir determinado tipo de música. Não é porque a música é pecado. Eu conheço uma pessoa que ela jogou fora uma série de discos que ela tinha lá, e não é porque era do demônio, porque tinha pecado, não, mas porque ela falou, toda vez que eu botava aquele CD para ouvir, eu lembrava de quando eu estava usando droga junto com os meus amigos, a gente botava aquelas músicas lá, e toda vez que eu botava o CD para ouvir, era como se aquele sentimento e aquela vontade e aquela vibe toda voltasse. Faz sentido o que eu estou dizendo aqui, gente? Tem gente que olhar uma experiência
Eu já contei isso numa outra palestra, se não me engano, do CR, há 1 ano ou 2 anos atrás, se não me engano, que eu e a Maiara, nós tínhamos um problema, era um problema sim, porque gerava um estresse, que a Maiara já era muito conhecida por mim, pelos amigos, por todo mundo, por ser muito zelosa com limpeza. A Maiara cuida bem das coisas, ela limpa, ela sempre deixa as coisas em ordem, está tudo limpinho sempre e tudo mais. Só que havia um problema, a forma como ela conduzia a limpeza dentro da nossa casa, porque era um ambiente de guerra. Era hora de fazer faxina, pronto, esquece. A Maiara se transformava. Podia estar num dia maravilhoso, podia ter voltado do shopping, usado um cartão ilimitado, que é o que ela não tem, mas digamos que fosse, né? E tido um jantar romântico, alguma coisa assim. Poderia ter sido um dia maravilhoso. E ela chegasse assim em casa, ai, que dia bom. E ela lembrasse que tem que fazer faxina ou tem que limpar alguma coisa. A fisionomia dela mudava, a cara dela mudava, falava, vamos lá, vamos limpar, vamos fazer, vamos lá. E ela começava a falar alto, falar grosso da ordem, e eu falava, o que está acontecendo? O que aconteceu? Ela se transtornava fisiologicamente, algo acontecia que ela mudava de personalidade. E eu comecei a reparar isso, porque às vezes coisas pequenas como, eu já cansei de ter esse tipo de experiência, eu estou abrindo porque a gente já está curado nisso, tá bom, gente? e ela sabe que eu compartilho isso. A gente já teve experiências de, por exemplo, sabe que mulher quando ela quer te comunicar que está brava, ela não fala, né? Ela começa a fazer barulhos de que está brava, né? Começa a bater as coisas, começa a andar assim, né? Vocês conhecem alguma assim? Eu tinha um... E aí ela começava a comunicar e eu já entendia, meu Deus, alguma coisa está errada. Eu já começava a repensar a vida. Falei, o que aconteceu? O que será que eu fiz dessa vez? Mas de imediato eu já fui pegando a mãe, já comecei a procurar o que está sujo, qual foi o tênis que eu deixei jogado, qual foi o copo que está... Alguma coisa assim, porque sempre era ligado à limpeza. E de repente era às vezes uma louça que ficou mal lavada, um negócio que está lá, alguma coisa que era para eu fazer, alguma coisa assim que ficou da minha função, alguma coisa assim, às vezes extremamente banal. E de repente, quando de repente ela conseguia falar, começava a falar, e falava uma coisa, e falava outra, e começava a falar coisas que às vezes se arrependia depois, né? Coisas duras, coisas difíceis, e bolava, e pegava tudo, todas as coisas da história, e de repente estava lá, brava, irada, com um tom grosso, com um tom agressivo, quando de repente, já cansei de fazer isso, muitas vezes eu só parava, ficava ouvindo, ia até o motivo causador, tipo o copo sujo, chegava, lavava em 30 segundos, e colocava no lugar, e ficava olhando para ela. E aí eu perguntava, por que é mesmo que você está brava? E aí de repente ela se tocava que o motivo que a deixava brava já tinha sido resolvido em 30 segundos, mas o estado dela emocional tinha sido tremendamente alterado. E isso começou a nos preocupar, porque ela realmente mudava. Um dia a gente estava no shopping almoçando, falando sobre a vida, falando sobre coisas pessoais, um monte de coisa, quando de repente... era um momento espiritual que a gente estava vendo como casal, algo bom. A gente sentiu um discernimento de conversar sobre coisas profundas, no meio do shopping, sem planejamento nenhum, a gente estava lá conversando. Quando de repente, a gente analisando um pouco isso, e eu pensando um pouco isso, eu senti uma direção de Deus em perguntar para ela. Eu fiz uma única pergunta, eu falei, Maiara, como era limpar a casa quando você era criança? Como era? Na hora que eu fiz essa pergunta, no primeiro momento ela não entendeu. Eu falei, como era? Lembra aí e me diz, como era limpar a casa quando você era criança? Ela ficou olhando para mim, o olho dela começou a lagrimejar. E é como se ela começasse a reviver todas as experiências. Ela falou, era um inferno. A minha mãe cuidava de nós, as 3 filhas sozinhas, trabalhava fora como empregada doméstica, chegava tarde, cansada. E a primeira coisa era se a gente tinha dado conta dos cuidados da casa. Eu tinha 7 anos, 8 anos, minha irmã tinha 11, a mais novinha, um bebê de 3, 4, algo assim, não lembro, posso errar as idades aqui. E a gente já tinha que ter dado conta de tudo. E se não tivesse dado conta, a chinela cantava, o ambiente era de estresse, de extrema briga. Quando a minha mãe não estava em casa, a minha irmã mais velha... brigava demais comigo para limpar, para fazer faxina. Então, limpar a casa na nossa casa era um clima tenso. Limpar a casa na nossa casa era brigar. Limpar a casa na nossa casa
era estresse. Eu nunca tive a experiência de limpar a casa se tornar um momento de alegria. Enfim, aquilo foi tão absorvido pela vida natural dela, pelos olhos, pelos ouvidos, pelo que ela experimentou. Quem está acompanhando aqui, amém? Que aquilo entranhou no coração e na alma dela, nas emoções dela, ao ponto de simplesmente viver uma mesma experiência visual, auditiva ou sinestésica despertasse de novo tudo aquilo que ela tinha vivido de dor. Quantos aqui não têm brechas perigosas nos olhos, nos ouvidos, que podem trazer à tona tudo aquilo que Deus tem curado? Meu irmão, preciso te dizer, existem pessoas que você precisa se desconectar. Não é porque você não ama ela, não é porque ela não merece amor e carinho, mas talvez você precisa desconectar-se de alguns relacionamentos, porque o que aquele tipo de pessoa fala alimenta áreas no seu ouvido, na sua mente. Você ouve coisas, você vê coisas que você não pode mais, pelo menos no processo de restauração. Porque isso é vigiar. Isso é vigiar. Vigiar é, olha, por mais que está fechado, já foi curado, estou tratando, eu não vou deixar Satanás invadir. Eu não vou deixar essa vulnerabilidade. Homens que lutam com a área de imoralidade sexual, eles têm que meter uma venda no olho, não tem jeito. Não dá para ficar assistindo algumas programações, alguns entretenimentos e achar que tudo vai ser normal. Muitas vezes, meu irmão, não estou exagerando não, a gente acompanha e ajuda pessoas que enfrentam o vício da pornografia há 20 anos, há 30 anos. Essas pessoas, elas estão tão inundadas na imoralidade que a mente dela ela só consegue enxergar imoralidade. Ela não pode andar na rua que tudo que ela vê é imoralidade. Os olhos precisam ser tratados e curados. Quantos estão entendendo aqui? Diga amém. E eu sei que talvez você veio para cá hoje à noite e eu não sei qual era a tua expectativa, mas eu quero ser muito prático com você. Existem batalhas espirituais que precisam ser vencidas primeiro por uma infantaria que vai na frente. Às vezes você está perdendo, não é nem na área espiritual, você está sendo simplesmente inocente no natural. Meu irmão, repito, tem relacionamentos que às vezes vai ser necessário se afastar, porque o que vem de lá, as palavras não edificam, não constroem, não ajudam. Você precisa guardar os seus olhos, os seus ouvidos. As suas experiências falam de maneira muito forte a segunda porta. A segunda porta é a porta emocional. As portas emocionais são os lugares profundos da nossa alma. Hoje, a maioria das disciplinas da área comportamental, psicologia e outras adjacentes e outras áreas do conhecimento que tratam do comportamento humano, elas chegaram a um senso comum muito parecido, de que tudo o que eu faço de comportamento, toda ação, pense numa ação, comprar, vender, ligar, dar risada, chorar, conversar, o que você faz no dia a dia, todo comportamento, toda ação é fruto de uma emoção. Tudo que você faz, antes de fazer, você sente. Está me acompanhando? Antes de eu fazer, eu sinto. E toda emoção, ela é despertada por um processo de pensamento. Então, antes de eu sentir, sempre antes de você sentir alguma coisa, você pensa. Algo passa na sua mente, alguma coisa. Existe um comando e um processo. E tudo que eu penso é fruto daquilo que está guardado na minha mente, que entrou por onde? Pelos meus olhos e pelos meus ouvidos, ou pela minha experiência sinestésica. Por isso que quando eu guardo as minhas portas naturais, eu filtro aquilo que acontece nos meus pensamentos, porque o que eu penso me faz sentir, e o que eu sinto, eu faço. Por isso que Paulo, na sua infinita sabedoria, uma infinita sabedoria que veio do alto,
registrou em Filipenses capítulo 4, versículo 6. Ele começa, aqui tem o versículo 8, mas eu quero começar do 6 e relembrar o 7. Pode colocar aí. Filipenses capítulo 4, versículo 6, um pouco antes daqui, ele diz o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo apresentem os seus pedidos a Deus com o coração agradecido, e a paz que excede todo entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Esse é Filipenses 4, 6 e 7. E aí ele diz no 8 isso que está aqui, ó. Presta atenção nessa lista. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, e se houver de algo excelente e digno de louvor, pensem nessas coisas. Nós somos seres emocionais. 80% da sua vida depende daquilo que você sente, não daquilo que você sabe. Se hoje você está com um problema conjugal aqui, 80% do seu relacionamento é resultado das emoções envolvidas, e não daquilo que vocês sabem. Não é do intelecto, não é o teu QI. Quantas pessoas você conhece que tem uma boa graduação, que tem uma boa qualificação profissional, mas elas não prosperam? Porque às vezes existem áreas emocionais que não foram resolvidas. Por isso que o que determina, vamos chamar de sucesso, em qualquer área da sua vida, é muito mais como é que está o estado do seu coração, do que o que você sabe propriamente dito. Provérbios 4, 23 diz o seguinte: acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. E existem algumas portas emocionais que a gente precisa cuidar. Por muito tempo, dinheiro foi um problema emocional para mim. E ainda é uma área que eu luto para que não se torne emocional. Porque durante toda a jornada de vida, eu cresci num ambiente de tremenda escassez. Meus pais são missionários, foram enviados daqui do Brasil. Eu nasci na Argentina porque os meus pais foram missionários para lá, então eles foram em 88, em 89 eu nasci. E foi uma vida muito difícil mesmo. Totalmente dependente, uma vida de tremenda escassez. E era comum, desde que eu me lembro pequenininho. O meu pai, quando ele não estava em casa, eu sabia de uma coisa. Quando meu pai não estava em casa e ficava dias fora de casa, eu sabia que ele tinha viajado para o Brasil novamente para angariar recursos novamente para ver se pessoas podiam ajudar, porque quem os havia enviado não ficou suprindo na sua caminhada. Então, desde pequenininho, quando eu lembrava que meu pai não estava em casa, eu sabia que ele estava tentando achar uma forma de conseguir sustento. Olha como é que começou a minha experiência com dinheiro, vocês estão entendendo? E dentro desse processo, a maioria das vezes, o que acontecia? Minha mãe ficava por 2, 3, já chegou a ser um mês inteiro sozinha, com os 3 filhos, fazendo pastel, vendendo pão, e a gente tentando vender na vizinhança para ver se conseguia dinheiro para poder comer. Essa foi a minha experiência. O que é que eu carreguei emocionalmente a respeito disso? Dinheiro era um motivo de dor para mim. E de repente eu amadureço, eu cresço, viro um adulto, começo a trabalhar, desenvolvo algumas virtudes e competências de trabalho e começo até, de certa forma, a ter rentabilidade. Mas ganhar não quer dizer ser curado nisso. De repente, o que eu fazia com o dinheiro? Fazia de conta que ele não existia, eu dava um jeito de não querer lidar com ele. E eu dava para a Mara administrar, falava, não, vê você, paga você, porque eu não quero saber. Quantos estão entendendo o que eu quero dizer aqui? Haviam portas emocionais que não tinham sido fechadas, e aquilo se tornava também brechas para que o inimigo pudesse agir nessa área. Quais são as brechas emocionais que não foram curadas ainda? Às vezes nós temos ainda. Quantas vezes eu vi pessoas movidas pela culpa, tentando dirigir a sua vida para corrigir coisas que fizeram no passado? Não funciona, meu irmão, não tem jeito. O maior erro que você pode cometer a respeito do seu futuro é pautar ele de acordo com o seu passado. Por pior que foi o que você viveu, já foi, não tem como corrigir. Tem como fazer reparações? Tem, mas fazer que aquilo não tenha acontecido não tem como. E quando você tenta viver uma vida para o futuro, movido por emoções de frustrações do passado, a resposta disso é fracasso. Você vai sucumbir.
Você tem que fazer igual Paulo diz lá em Filipenses capítulo 3, não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, deixando as coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo. Eu conheci uma moça que a gente estava falando sobre estudos e faculdade, e o pai dela queria muito que ela fizesse uma faculdade, um curso. E ela, naquele início, 17 anos, lá, um pouco rebelde, queria fazer algo totalmente oposto. E o pai dela sonhou a vida inteira com aquela carreira. Inteira. Que, sabe, já fez poupança. Ele queria que ela fosse aquilo, sonhava ver ela naquela formação. E falava isso desde que ela era criancinha. De repente ela cresce, 17 anos, ela quer fazer outra coisa. Nada a ver, um negócio oposto. O homem não soube lidar com aquilo e virou uma rixa, uma briga feia, ao ponto de se ferirem e se magoarem profundamente. Ao ponto de brigarem e não se falarem mais, ela sair de casa e eles ficarem com inimizade tremenda. Logo após essa situação de briga, poucas semanas depois, o pai dela morre. Qual é a primeira coisa que ela faz na vida dela? A primeira decisão que ela toma? O que é? Fazer o curso, a faculdade que o pai dela queria. Meu irmão, você acha que esse é o caminho? Esse é o caminho certo para a infelicidade eterna. Tentar pagar ou corrigir algo por culpa. Quantos pais estão destruindo a criação de um filho para tentar compensar o erro que ele cometeu no outro? Porque falhou com o outro, agora está exagerando em ser brando, em não disciplinar, em deixar as coisas passarem, porque fui muito duro com o primeiro. Alguém já viu algo parecido assim? Ou só eu? É um erro. Isso é tomar decisões emocionais, movido por culpa, rancor. Em Hebreus capítulo 12 diz, meu irmão, não deixe que nenhuma raiz de amargura fique aí no seu coração. Rancor é o tipo de veneno que eu tomo achando que o outro está morrendo. É quando você toma decisões na vida para tentar provar para o outro. É possível que muitos aqui não tenham percebido, mas caíram na armadilha de fazer o Celebrando a Restauração para provar para a mulher, para provar para o marido, para provar para alguém. Para tentar mostrar. Quantos não começam negócios para provar para a família que não é fracassado? Quantos não iniciam relacionamentos para provar para o fulano que ele não vai ser um solteirão, uma solteirona para o resto da vida? Quantos tomam decisões na vida muito mais movido por rancor do que por propósito? Isso destrói. E essas portas emocionais precisam ser saradas e curadas. Eu quero te fazer uma pergunta, meu irmão. Por que é que você trabalha? De verdade, por que é que você acorda segunda-feira da manhã para ir para o trabalho? Por quê? Por que é que você está casado com quem você está casado? Por que é que você está aqui? O que é que te move? Por que é que você falou o que você falou hoje para aquela pessoa? Qual foi o real combustível daquilo? O que é que está te mexendo? O que é que está te impulsionando? O que é que está te levando a fazer as coisas que você faz, decidir o que você decide, dizer o que você diz, agir como você age? Porque quando você começa a estreitar e a fechar as portas emocionais, você está muito mais pronto para fechar as portas finalmente espirituais. A ordem não precisa ser necessariamente essa, mas normalmente é essa, porque o espiritual muitas vezes é mais profundo. As portas espirituais são as últimas portas que você precisa fechar. Existe sim coisas na nossa vida que são naturais, tem a ver com o que a gente vê, ouve, sente. Existem sim coisas que são emocionais, fruto de sementes plantadas durante toda a nossa história. Bloqueios emocionais, experiências traumáticas que foram criando brechas, que sempre despertam emoções e atitudes. Mas pior são quando nós mantemos portas espirituais não fechadas. E as portas espirituais representam especificamente áreas em que nós estamos quebrando princípios espirituais. E esses princípios quebrados não estão sendo corrigidos, sarados e guardados. É quando nós permitimos que estruturas
espirituais permaneçam vulneráveis. Existe um texto, que é o texto de Coríntios. Passa para nós, irmão, por favor. Diz assim, olha, 2 Coríntios capítulo 10, verso 3 ao 5. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo padrões humanos. Você não está no CR como um programa de desenvolvimento pessoal. Você não está aqui para saber algumas ferramentas e técnicas de psicologia, apesar de serem muito úteis para muitas coisas. Amém? Você está aqui para vencer uma batalha espiritual na sua vida. Você está aqui para ser vitorioso espiritualmente em Cristo. Embora vivamos como homens, não lutamos segundo padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Diga comigo, fortalezas. Fortalezas são estruturas espirituais que atacam e dominam sobre a nossa vida. Destruímos argumentos. Eu quero que você diga comigo a palavra argumentos. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo o quê? Todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Paulo começa falando de fortalezas espirituais. E ele diz que para vencer fortalezas espirituais, ele precisa escravizar argumentos que agem nos nossos... não sei se você entendeu, meu irmão. Não confunda. Muitas coisas que você pensa são sementes do inimigo conduzindo a sua vida para o lado totalmente oposto daquilo que Deus tem para você. Porque se o próprio Espírito fala a nossa consciência, onde é que você acha que o diabo vai falar? O diabo não tem acesso à nossa mente, mas ele pode plantar sementes através de experiências, pessoas, situações, para que você construa pensamentos e argumentos. Por isso que Paulo diz, nós levamos cativo. Sabe o que é cativo? Escravo. E às vezes você vai ter que forçar a mente. Levar cativo é a melhor expressão que Paulo poderia ter usado, que é escravizar o pensamento. Às vezes ele não vai ser natural, não vai ser bom. Você não vai pensar as coisas do alto, às vezes, só por espontaneidade. Às vezes você vai ter que escravizar a mente. Escravizar a mente é obrigar a pensar o que você deve pensar. É falar, não, hoje eu não vou cair nessa armadilha da minha mente. E pega lá 2, 3, 4 versículos, memoriza eles, repete eles em voz alta, declara eles, liga o louvor, coloca alto. Às vezes você vai ter que escravizar a mente para não cair na armadilha dos argumentos que estão se demonstrando como fortalezas espirituais na sua vida. Quantos aqui já enfrentaram uma tremenda batalha na mente? Parecia que você ia morrer, mas era tudo na cabeça. Levanta a mão aqui. Quantos? Você fala, eu não sei como é que pode, a minha mente é assim mesmo. Satanás querendo, por isso que Paulo diz em Romanos capítulo 12, verso 2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em Efésios capítulo 4 ele diz, revesti-vos do novo homem, que é renovado em entendimento, e resgatem tudo aquilo que aprenderam de Cristo, a ação de Deus na sua vida, para destruir as estruturas espirituais, acontecerá pelo poder do Espírito Santo trabalhando na sua mente. E eu quero te convidar hoje a fechar as portas que estão abertas. Às vezes essas portas, as naturais, as portas mais fáceis de você fechar, já vou te ajudar aqui agora para resolver. Se o Léo quiser vir aqui, nós vamos cantar e caminhar para o encerramento. Mas eu já vou te ajudar de maneira muito prática. As portas mais fáceis de você fechar, relacionamentos que você precisa cortar da sua vida. Quais são os relacionamentos que você precisa cortar da sua vida? Sim, meu irmão, tem relacionamentos que tem que cortar. Quais são os ambientes que você deve evitar? Ambientes provocam emoções e pensamentos. Quais são os ambientes que você deve evitar? Existem casas que a gente tem que parar de frequentar, lugares que a gente tem que parar de andar. Essa é a coisa mais fácil de se fazer, meu irmão. E tem gente que fala, ih, Rona, nem essa eu consigo deixar. Essa é mais fácil, porque é externo, é natural. Quais são os filmes que você precisa parar de assistir? Quais são os programas que você tem que largar? Tem gente, meu irmão, que televisão precisa ser algo que você precisa vender. Quais são as coisas objetivas e práticas que você tem que fazer para guardar os seus olhos e os seus ouvidos? Mas segundo,
Quais são as brechas emocionais que não foram resolvidas? Muitas vezes, um simples olhar no olho e um abraço fecha feridas espirituais, emocionais. Para de ser tão doidinho emocionalmente. Liga lá logo para o seu pai e fala com ele: pai, me perdoa, te julguei um monte a vida inteira, mas quem sou eu para ficar te julgando? Eu também estou tudo errado, eu te amo. E dá uma surpresa para o velho, vai. Mete uma surpresa aí no teu irmão lá, que pegou a metade do dinheiro, foi embora e fugiu. Ou lote, sabe aquelas coisas de família? Que emprestou cartão de crédito, nunca mais pagou. A gente fica com aquele buraco emocional mal resolvido a vida inteira. E às vezes, hoje a gente está com a vida empacada por coisas que podem ser resolvidas de uma hora. Liga lá, pega o telefone, sai daqui e liga. Fala: olha, vamos deixar esse negócio aqui, já foi, vamos resolver. Está liberado, está perdoado, eu quero ser livre. Tem coisas emocionais que são simples de resolver. Meu irmão, chega para a tua esposa, pelo amor de Deus, uma vez na vida, olha no olho dela por 4 segundos seguidos, assim, sem desviar o olhar. Vamos ver se tem coragem. Tem homem que não tem coragem de fazer isso. 4 segundos, olhar com profundidade no olho da esposa e falar: me perdoa, eu tenho sido um trouxa muitas vezes. Você me ajuda a ser melhor? Às vezes, só isso. Às vezes o casamento só está precisando de uma porta nova de acesso, de restauração emocional, simples, sem muita firula. Agora, a batalha que você tem que travar é no lugar secreto, de porta fechada, com o joelho no chão, a palavra de Deus aberta e uma boca liberando e falando com Deus através da palavra e da oração, para que você vença e transforme teu entendimento para vencer as estruturas espirituais sobre a sua vida. É lá no quarto de guerra, é lá no secreto que você vence a batalha espiritual para vencer lá fora, porque o próprio Jesus Cristo, lá em Mateus 6, diz: quando forem orar, fechem a porta lá em secreto e orem ao seu Pai em secreto, e aquele que te vê em secreto te recompensará em público. As batalhas que a gente precisa vencer são batalhas espirituais, mais profundas, e é lá que você vai vencer, e é lá que Deus quer te fortalecer. Fique de pé, vamos cantar e vamos encerrar aqui. Quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar da religiosidade. Quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar de todos os meus títulos e de tudo que me afasta de ti, Jesus. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar das dores e desilusões. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar da prisão do passado e de tudo que me afasta de ti, Jesus. Aonde eu irei, Senhor, pois só tu tens as palavras de vida eterna. Onde me esconderei? Tu és o ar que eu respiro, tua presença me atrai. Então inunda-me com teu amor, transforma-me com teu amor, atrai meu coração a ti, Senhor. Move-me com teu amor e usa-me pra
coração. Queria te convidar a orar nesse momento. Feche seus olhos aí onde você está, você também que está assistindo em casa. Nós queremos realmente clamar ao Senhor para que Ele possa te dar cada dia mais força, convicção e decisão para proteger a sua vida, guardar a sua mente, guardar os seus olhos, guardar os seus ouvidos, guardar o seu coração. O Espírito Santo fala a sua consciência. Você que já rendeu sua vida a Jesus Cristo, o Espírito Santo fala a sua consciência, fala o seu entendimento, e Ele vai te mostrar coisas que precisam ser eliminadas, portas que precisam ser fechadas, relacionamentos que precisam muitas vezes ser cortados, áreas que precisam ser guardadas, para que você possa avançar e não jogar por água abaixo toda essa jornada de restauração, porque brechas permaneceram abertas. Ore aí onde você está no seu lugar. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos a vida de cada um desses irmãos em suas mãos. Nós agradecemos porque o Senhor é fiel, a sua palavra é eficaz, é viva e nos ajuda nessa caminhada. Mas eu quero te pedir, Pai, dá entendimento e discernimento para aqueles que ouviram aqui hoje, a tomar decisões práticas, a voltar para a sua realidade, para o seu dia a dia e enxergar que existem coisas que precisam ser feitas de maneira prática, que precisam decidir, se posicionar, tomar decisões para guardar os seus olhos, a sua mente e cada dia mais guardar o seu coração para que o Espírito Santo possa agir. Ajuda-nos nessa jornada de restauração, para que possamos viver plenamente tudo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus abençoe. Atitudes de restauração. É assim que nós propomos essa nova temporada de meditações do Encontrão. E na próxima semana, eu quero te convidar, abandone heranças malignas. Esse é o tema da terça-feira que vem aqui no Encontrão, às 19h30, e eu espero vocês aqui. Nesse momento, nós vamos nos dividir em grupos. Homens vão subir ali no mini auditório e as mulheres nós vamos para a sala 2 aqui do prédio, aqui ao lado. Nós vamos ter um tempo de roda, onde nós vamos expor o nosso coração, as nossas lutas da semana, as nossas vitórias da semana. Nós vamos, as atitudes que nós precisamos tomar, as decisões que nós tomamos nesta noite, nós podemos compartilhar. É um tempo de sigilo, que não passa de 21h30, e eu convido a todos vocês a não perderem essa oportunidade, esse grande privilégio, e desejo que Deus possa estar abençoando a cada um de vocês, e tenham todos uma ótima semana. Deus abençoe.